Bom, bem-vindos então ao nosso evento que está promovido pela ARCA e pela Associação Cultural Pátria Amada Lusitana. Hoje, aqui no Café Santa Cruz, que é um espaço histórico que tem todo o seu valor e que sempre somos muito bem recebidos. Gostaria de agradecer tanto ao gerente como aos funcionários do Caistão e dizer que neste evento, Fundação de Portugal do Templo, não posso dizer que estou a fazer amigos que têm os mesmos ideais de defesa dos nossos valores, dos nossos monumentos, dos nossos princípios. Falar-vos-ei sobre a Fundação de Portugal, o templo, como que esse templo é representado ao longo de alguns períodos culminantes na história de Portugal. Falar-vos-ei nessa rápida apresentação sobre as bases do templo e sobre a recuperação desse templo. As bases do templo têm três grandes momentos: um momento de fundação da nacionalidade, um momento de consolidação da nacionalidade e um momento de expansão da nacionalidade. Como se sabe, a história de Portugal, ela está estritamente relacionada à história sagrada. Não há como entendermos a história de Portugal sem termos essa percepção dos símbolos herméticos que estão na origem das alianças feitas por Dom Afonso Henriques, nosso primeiro rei, com a ordem do templo e com a ordem de Cister. Com a ordem do templo, nós vemos a construção da charola no convento de Cristo em Tomar. Vemos que a charola segue uma estrutura parecida à estrutura do Santo Sepulcro em Jerusalém e da estrutura do antigo templo de Salomão. Então, tanto a charola como as muralhas em Tomar, como o próprio planeamento da cidade estão relacionados, portanto, à ordem do templo. Em relação à ordem de Cister, nós vemos que a construção do mosteiro de Santa Maria de Alcobaça foi um ex-voto, ou seja, uma promessa que Dom Afonso Henriques fez se caso vencesse a batalha contra os mouros em Santarém, no contexto da Reconquista, mandaria construir o mosteiro de Alcobaça. Quando nós entramos no mosteiro de Alcobaça, na primeira sala, chamada Sala dos Reis, encontramos um riquíssimo painel de azulejos do século XVIII que conta a história da promessa do Dom Afonso Henriques e da fundação do mosteiro. Então temos esse primeiro momento de fundação da nacionalidade que continua, passa por Dom Diniz, com a mudança da ordem do templo para a ordem de Cristo, e chega-se no segundo momento, que eu chamo de momento da consolidação da nacionalidade com Dom João I, que também a construção do mosteiro de Santa Maria da Vitória, conhecido como Mosteiro da Batalha, também é um ex-voto, é uma promessa que Dom João I fez caso vencesse os castelhanos na Batalha de Aljubarrota, mandaria erguer, portanto, o mosteiro, que é o Mosteiro da Batalha. No Mosteiro da Batalha, o Dom João I deixou as suas impressões digitais, a marca do seu poderio. No portal lateral, nós vemos os
escudos de Dom João I e Dona Filipa de Lancaster, na capela do fundador, que acaba por ser um panteão régio, e a posterior construção das capelas imperfeitas que foram mandadas construir pelo seu filho, o Dom Duarte. Com Dom João I e Dona Filipa de Lancaster, nós temos então essa segunda dinastia que produziu grandes homens, que é o que Camões chama da ínclita geração. Essa ínclita geração que prepara as navegações e que prepara o terceiro momento, que é o momento que eu chamo de expansão da nacionalidade. E essas navegações, esses navegadores, com a escola de sábios do Infante Henrique e com os reis que eram governadores da Ordem de Cristo, passando pelo rei Dom Afonso V, o africano, Dom João II, o príncipe perfeito, e Dom Manuel I, o venturoso. Chega-se com Dom Manuel I, o zênite, o apogeu da nacionalidade, com a descoberta do caminho marítimo para as Índias e com o descobrimento do Brasil. Se nesse período temos um grande florescimento cultural, com grandes trocas comerciais com Flandres, vemos um enriquecimento da cultura portuguesa com a arte flamenga e vemos que Dom Manuel I também deixa suas marcas. Se vocês separarem onde estão enterrados, aqui do nosso lado, onde estão enterrados Dom Afonso Henriques e Dom Sancho I, se vocês virem o fecho na chave da abóbada, uma das chaves tem a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo, que é um dos emblemas de Dom Manuel I, a cruz de Cristo tem outras leituras, porque representa as visões de duas personagens históricas que tiveram essa visão da cruz. O imperador Constantino, o imperador romano, que se converteu ao cristianismo, e o Dom Afonso Henriques na Batalha de Ourique. O que Dom Manuel faz no mosteiro de Santa Cruz é estabelecer a sua ligação com os fundadores da nação. Da mesma forma, o claustro do mosteiro dos Jerônimos, o mosteiro dos Jerônimos, cuja primeira pedra foi um dia de reis e, portanto, sendo o dia de reis indicada Nossa Senhora dos Reis, relacionado ao Oriente, então aos reis magos que vêm do Oriente seguindo pela estrela de Belém e vão depositar essas prendas a Jesus Cristo, e vemos este contato de Ocidente com o Oriente expresso na esfera armilar. O que nós temos que ter orgulho é de saber que nós fomos responsáveis pela primeira experiência na história de globalização. Nós demos novos mundos ao mundo, conforme Luiz Camões. Então, nessa epopeia que nós temos, se fizermos o percurso no claustro do Mosteiro dos Jerônimos, vemos 20 medalhões. 20 medalhões de autoria do escultor Boitaca. Esses 20 medalhões seguem um percurso que vai do medalhão com a letra X, que é a abreviatura em grego de Cristo, e termina com o Sol na parte ocidental. Então nós temos o pôr do sol, temos morte e ressurreição. Essa leitura quem faz é um filósofo chamado Antônio Telmo, em que é possível percorrer o claustro dos Jerônimos, entendendo que esses símbolos ligados a Dom Manuel e os símbolos ligados à paixão de Cristo estão relacionados à iniciação de Portugal e à iniciação do navegador Nicolau Coelho, já que a tropa de Vasco da Gama, as
estava Nicolau Coelho, eles passaram a noite da partida das naus da Praia do Restelo, foram em busca do caminho marítimo para as Índias. Eles passaram a noite numa ermida que tinha sido construída pelo infante Dom Henrique, que estava no local onde hoje é o Mosteiro dos Jesuítas. Passando para a segunda parte da apresentação, menciono que nesse apogeu seguiu infelizmente o declínio. Já na época de Dom Manuel, com a expulsão dos judeus, e depois da época de Dom João III, com a implantação da Inquisição e com o fechamento do Convento de Cristo, que foram submetidos à rígida clausura, nós vemos então o abandono também das feitorias e das fortalezas em África. O que aconteceu? Perdeu-se esse ideal. Já em Dom João III já perde-se esse ideal cavalheiresco, esse ideal templário, que vai ser retomado em alguns momentos. Essa tentativa de reestruturação do templo, que é Portugal, vai ser feita em alguns períodos. Eu cito 3. O primeiro é com Dom Sebastião. Algumas pessoas, principalmente historiadores positivistas e marxistas, veem que tratam Dom Sebastião como se Dom Sebastião fosse louco, como se fosse epilético, como se fosse um fanático, e esquece-se de um aspecto fundamental, que a jornada de África em Alcácer Quibir foi planeada, que Dom Sebastião interpretou o desejo das cortes de 1562, 1563, da regência da sua avó, Dona Catarina, em que se propunha que aquelas praças que foram abandonadas em África por Dom João III, elas fossem retomadas, que o projeto africano fosse retomado, que o projeto da cristianização fosse retomado. Dom Sebastião planeou bem essa jornada. A própria inteligência da época exortava a que se fizesse essa guerra em Marrocos. O que aconteceu, e como nós sabemos, é que o contingente das tropas que iam ser enviadas por Filipe II não apareceram, porque nós sabemos qual era o interesse de Filipe II, que Dom Sebastião realmente desaparecesse na Batalha de Alcácer Quibir. Temos um segundo momento, que é no século XIX, num período romântico, em que se passa a valorizar o patrimônio histórico, no reinado de Dona Maria II, com seu rei consorte Dom Fernando II, rei artista, com a remodelação do Mosteiro da Batalha, com a construção do Palácio da Pena em Sintra, e nós vemos que a intelectualidade da época preocupava-se com a questão do patrimônio. Dou os 3 exemplos: Almeida Garrett, Alexandre Herculano e Camilo Castelo Branco. Almeida Garrett, nas suas viagens na minha terra de 1843, quando o narrador faz a viagem de Lisboa a Santarém, chega a Santarém, vê que aqueles monumentos estão todos destruídos, todos degenerados. Que monumentos eram esses? Eram monumentos ligados às ordens religiosas que foram extintas e expropriadas e foram vendidas, deixadas ao abandono. Então, o narrador das Viagens da Minha Terra faz equivaler a degeneração dos monumentos com a degeneração da nacionalidade. O segundo intelectual é Alexandre Herculano, com as suas lendas e narrativas, que são ambientadas na Idade Média. Por que o Alexandre Herculano busca a Idade Média? Porque a Idade Média é o berço da nacionalidade. Só que as personagens históricas de Alexandre Herculano têm características de personagens do século XIX, embora sejam personagens medievais. São heróis titânicos, como se fossem titãs que tentam romper ordens estabelecidas, como por exemplo, uma das personagens é o Dom Afonso Henriques, que luta contra um cardeal para impedir que toda a cidade de Coimbra fosse excomungada. Numa
chamado Bispo Negro, cuja ação é ambientada logo aqui em cima, na Sé Velha. Um outro conto é a Abóbada, que se passa na época de Dom João I e na construção da grande abóbada do Mosteiro da Batalha. Nós vemos, por um lado, o elemento estrangeiro, Mestre Gueux, que é ridicularizado pelo narrador, e por outro lado, o elemento nacional, que é vangloriado, que é o Afonso, o arquiteto Afonso Domingues, que trata de igual para igual o rei Dom João I e afirma que se a abóbada não caiu, a abóbada não cairá. E por fim, em 1869, já no final do século XIX, Camilo Castelo Branco, no romance Os Brilhantes do Brasileiro, mostra como que o patrimônio português está totalmente abandonado e vendido aos chamados brasileiros de torna-viagem, que eram, como todos sabem, os portugueses que iam para o Brasil fazer fortuna, e quando voltavam sem nenhum refinamento, portanto destruíam, era o bota abaixo, destruíam os monumentos, como aparece, por exemplo, na personagem do Hermenegildo Fialho Barrosas, que destrói um portal manuelino e destrói um claustro para construir uma casa e uma capoeira. Então, Camilo Castelo Branco ressente que o patrimônio histórico está nas mãos de novos ricos, de pessoas sem nenhum sentido patriótico, que é mesmo pegar dinheiro. Uma última grande tentativa estaria na geração de Orfeu, do primeiro modernismo português, que teve vários intelectuais, como Fernando Pessoa, que escreveu a Mensagem, e a Mensagem com vários elementos templários, o Alfredo Guisardo, que foi deputado na Assembleia Legislativa na década de 20 e que teve toda uma preocupação com o patrimônio, o Armando Cortes Rodrigues, que sistematizou o cancioneiro açoriano, e o Antônio Ferro, que esteve a serviço do Estado Novo e que coordenou o SPN e o SNI e teve uma grande importância na dinamização cultural. Bom, esses são alguns dos elementos, algumas das tentativas de intelectuais, de políticos que tentaram restaurar esse templo que foi tantas vezes profanado de várias formas. Eu pergunto-vos, e nós, portugueses do século XXI, o que estamos a fazer para impedir que o nosso templo seja profanado? Convido-vos a pensarem junto com Fernando Pessoa num poema dedicado a Dom Afonso Henriques, que faz parte do livro Mensagem. Pai, foste cavaleiro, hoje a vigia é nossa. Dá-nos o exemplo inteiro e a tua inteira força. Dá contra a hora em que errada novos infiéis vençam. A bênção com espada, a espada com bênção. Pensem bem, dá contra a hora em que errada novos infiéis vençam. O que estamos a fazer, nós de maneira geral, nós aqui já temos um propósito, reunimos-nos com um propósito cívico, cultural, e eu pergunto a todos os portugueses, o que vamos fazer para proteger esse templo muito bem fundado, consolidado, expandido? Como vamos proteger o nosso templo? É isso, muito obrigado.